A vice-presidente candidata à Casa Branca, Kamala Harris, ela vai discursar daqui a pouco, é a última noite da convenção. É tradicional essa cronologia desses eventos e é evidentemente a noite mais esperada, porque é o principal discurso do evento e a gente pode dizer o principal discurso talvez da carreira dela até aqui. Os detalhes a gente confere ao vivo com o nosso repórter lá na convenção, Marcelo Medeiros. Boa noite para você, Marcelo. Olá, William, muito boa noite. A convenção aqui do Partido Democrata chegando realmente na reta final, nos últimos minutos. Quem esteve aqui agora há pouco foi a cantora Pink, uma presença bastante aguardada desta noite, uma apresentação dela que as pessoas esperavam, mas é claro, não tão esperada, como você falou, da própria candidata Kamala Harris, que ela deverá entrar no palco em cerca de 20 minutos, 30 minutos. E o que é esperado que quem irá apresentá-la é a irmã dela, Maya Harris. E logo no início de sua fala, Kamala Harris deve fazer uma homenagem à sua mãe, a mãe de Kamala Harris, que imigrou da Índia aqui para os Estados Unidos, ela que teve uma carreira como pesquisadora da área médica e morreu em 2009. Hoje já foi feita uma homenagem a ela, passaram um vídeo falando de sua vida e também da importância da mãe de Kamala Harris para a vice-presidente daqui dos Estados Unidos. Michelle Obama também citou a mãe de Kamala Harris durante a semana. Então é esperado que haja, assim, essa homenagem. Kamala Harris também deve, em sua fala, fazer uma homenagem ao presidente Joe Biden e falar do legado deixado pelo presidente. Na sequência, ela deve começar a fazer alguns ataques ao candidato do Partido Republicano, Donald Trump. O que é esperado é que ela mostre as diferenças entre os dois. Ela deverá falar que Donald Trump é uma ameaça à liberdade dos americanos e também à democracia aqui do país. E na sequência ela deve falar um pouco que, caso seja eleita, ela irá governar para todos, não apenas para os democratas, mas sim para democratas, para republicanos, para independentes, para todos os americanos, que é uma fala que vem sendo feita aqui ao longo da semana, de que os democratas querem unir o país. Eles dizem que há uma divisão hoje e que é preciso acabar com essa divisão. Então, o que é esperado, sim, é que ela fale bastante em sua fala sobre essa questão da união dos Estados Unidos e também da liberdade. Também aquela frase que ela vem falando, vamos olhar para o futuro, também vamos progredir. Então, que ela quer mostrar essa ideia de progressão, de continuidade, é claro, do atual governo Joe Biden, mas com mudanças caso ela seja eleita e não de olhar para trás, ou seja, um contraponto aí com o discurso dos republicanos de fazer a América grande novamente, ou seja, uma nostalgia, uma volta ao passado. O que ela pretende é fazer realmente esta contraposição e mostrar que ela e o Partido Democrata querem olhar para o futuro. William. Obrigado, Marcelo. Boa noite para você aí em Chicago. Rubens, boa parte dos staffs diplomáticos dos principais países começam a olhar para o discurso que estamos esperando ainda que vai acontecer. Kamala Harris ainda não pronunciou o discurso dela, mas já há uma composição em torno dela digamos, em relação a questões de política externa centradas num nome. Philip Gordon é já o seu assessor de política externa, é um diplomata experiente, de carreira americano, serviu com Obama e teve um papel importante num momento crucial do Obama, que foi o que fazer com a ditadura de Bashar al-Assad na Síria. É um episódio traumático, no qual um presidente americano passa uma linha vermelha e diz, se você passar dessa linha vermelha, você vai ver o que eu faço, e não fez. E o Assad passou a linha vermelha. Então, para o lado de Kamala Harris, vem uma pergunta. Se ela passar uma linha vermelha, ela vai cumprir o que diz? William, você acompanhou, como todos nós aqui acompanhamos, as duas convenções, né, dos republicanos e agora dos democratas. Na convenção democrata, até hoje, houve pequenas, mínimas referências à política externa. Esse é um dos pontos importantes, né? Foi mencionado de passagem no discurso do Clinton, mas há um silêncio absoluto sobre a perspectiva da política externa. Por quê? Porque esse é um dos temas cruciais da eleição. Além da imigração, além da inflação, né, da economia, da política que a Câmara já anunciou, né, uma política muito populista, com muitas concessões e subsídios e tal,
que vai ser questionada também, mas na área externa, você viu que ontem foi proibida a entrada de simpatizantes dos palestinos na convenção. Então, eu acho que a política externa dela, quando ela for anunciar, não sei se no discurso de hoje ela vai fazer referência, eu acho que ela não vai entrar em detalhe nenhum de política externa. Então, nós vamos ter que ver se esses assessores vão dar continuidade à política. Eu acho que na questão da guerra de Gaza, essa política dos dois estados vão continuar. O apoio à Ucrânia vai continuar. Agora, a ênfase nos dois casos, eu acho que vai ser diferente, porque a posição da Kamala era diferente da posição do Biden, né? Então, como é que isso vai influenciar as pequenas minorias que vão decidir a eleição? Eu acho que os jovens que são contra a guerra, a questão do aborto, a questão de sociais que cercam essas duas convenções vão ser muito importantes. Eu acho que a política externa, quando ela anunciar, eu acho que vai ter muita repercussão e certamente o Trump vai se aproveitar dessas contradições todas que vão aparecer no programa econômico e na política externa da Câmara. É interessante, o Rubens conhece bem essa história também, Lorival, e você também muito bem. Por que a gente se dedica a examinar quem é que ajuda o presidente americano a pensar a política externa? Se a gente pegar a política externa americana nos seus grandes momentos, nos anos 50, George Kennan formula uma doutrina em relação ao principal adversário na Guerra Fria, a União Soviética. Se a gente vem um pouco mais para cá, a gente pega um Henry Kissinger, ele formula uma doutrina e o presidente americano e esse assessor de política externa acabam formando uma dupla importante. Por isso que a imprensa, sobretudo a europeia, se dedicou muito hoje a essa figura, que é quem aparece já nas fotos cochichando com a Kamala Harris, esse Philip Gordon, um diplomata de carreira. E nas descrições que eu li da maneira dele de pensar o mundo, ele é eurocêntrico, atlanticista, como eles dizem, parece ser um pragmático que dá pouca importância à noção de nation building, ou seja, os Estados Unidos utilizarem a sua excepcionalidade, estou pondo entre aspas, e a sua força para ajudar nações a construir. Não, cada um faz mais ou menos o que quer, mas não hesite em usar força militar. Ou seja, contra o idealismo, né, nas relações internacionais, não hesita em negociar com ditadores, se for necessário, enfim, um pragmático, né? E que voltou atrás no uso da força militar na Síria, porque o Bashar al-Assad realmente ele deu um checkmate no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele, quando começou a Primavera Árabe, ele soltou os jihadistas que o pai dele tinha colocado na cadeia, né? E o Hafez. Porque era ser muito religioso, ir 5 vezes na mesquita nessas ditaduras nacionalistas árabes era crime. Todos iam presos na Líbia, no Egito e na Síria. Fora o massacre de Homs que ele fez no começo dos anos 80, numa rebelião muçulmana. Aí ele soltou os jihadistas exatamente para que aquela revolução, que era uma revolução popular, que eu cobri os protagonistas daquela revolução, eram pessoas de classe média que queriam um Estado democrático e secular, não eram pessoas religiosas. Ele soltou os jihadistas, eles foram para o norte, se agruparam lá, formaram o Estado Islâmico, né, que foi a partir da Al-Qaeda, e receberam apoio das monarquias, dos príncipes, os mesmos de sempre da Península Arábica, que apoiam esses movimentos. E da confusão no Iraque. E aí fez uma profecia, ele autorrealizou a profecia. Ele disse que ele estava enfrentando os jihadistas e ele próprio transformou aquela revolução numa revolução de jihadistas. E aí, quando os Estados Unidos viram aquilo, Philip Gordon viu aquilo e falou, não, peraí, nós não podemos mais apoiar a queda do regime sírio porque vai entrar uma teocracia, né?
na Síria. Foi isso. Então, mas ele, de fato, não descarta o uso da força militar se for necessário. De maneira que a gente vai ter, se a Kamala Harris se eleger, alguém que já tem esse trauma da Síria, porque ali os Estados Unidos perderam muita importância no Oriente Médio. A Rússia literalmente ocupou as bases militares que os Estados Unidos abandonaram na Síria. É uma lição para os democratas, né? É um vexame para o Barack Obama. Então, a partir de agora, vamos ter um falcão na Casa Branca. Ele é já o assessor de segurança nacional da Kamala Harris. Por último, nós temos ainda 2 minutos, Rubens. Você já identifica, por exemplo, como Kamala Harris se conduziria frente ao conflito na Ucrânia? Eu acho que ela vai dar continuidade à política do Biden, apesar dela ter restrições. Eu acho que, do ponto de vista da política externa, essa eleição é muito importante, porque vai definir uma posição de isolacionismo americano, se o Trump ganhar, e uma posição em que os Estados Unidos vão defender os seus interesses, seus valores e tal, ocidentais, mas não com uma posição de hegemonia. A gente não pode ignorar as mudanças que estão ocorrendo no mundo, que os Estados Unidos não têm condição mais de fazer um ataque armado a algum outro país ou uma intervenção. Eu acho que essa função deixou de ser viável para os americanos. A Kamala Harris, eu acho que vai dar continuidade até certo ponto às políticas do Biden, com os Estados Unidos tentando influir, não é? Criando uma série de alianças do lado ocidental, mas com essas transformações que ocorreram no mundo, vai haver uma crescente disputa com a China, com países que estão se alinhando à China, inclusive através dos BRICS, né, que estão pedindo, outros países estão pedindo para se juntar. Então, nós vamos ter aí, apesar da posição desses assessores, eu acho que a posição agora é muito diferente do passado. O mundo mudou e a posição dos Estados Unidos hoje não é tão importante como foi no passado.